Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Diretamente aqui dos nossos estúdios, tenho a honra de receber ele, que é médico veterinário, é professor do Sistema AgroLean, é ele, Sandro Vietneski. Sandro, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos. Agradeço o seu convite e é um prazer revê-lo, já que nos conhecemos de algum tempo. Você esteve junto conosco lá no Paraná e é produtor de leite tanto quanto a gente. Então, é algo que nós sabemos o que vamos falar, né? É isso aí. Pessoal, mas antes eu peço que se inscrevam no nosso canal no YouTube. É Papo Ligeiro, tudo junto. E eu espero que eu tenha acertado seu sobrenome. É quase, mas tá tudo certo. Sandro, queria falar no início, no começo da sua história. Vi que desde cedo você está inserido no agro. Como é que começou a sua relação com o agronegócio? Olha só, foi um negócio de família, né? Eu sou a terceira geração. Então, meu avô tinha as vacas, eu sou natural de Ponta Grossa. Sempre no leite? Só leite. Meu avô tinha as vacas lá em Ponta Grossa, de onde eu sou natural, pertinho de uma região muito conhecida por produção de leite, que é a região de Carambeí, que é a região de Castro. Então, Ponta Grossa faz parte dos Campos Gerais. E o meu avô tinha essa produção de leite. Meu pai comprou do meu avô. Meu pai e meu tio compraram do meu avô. E começaram com 12 vacas de leite. E nesse tempo, eles, claro que ordenhavam as vacas todas à mão, né? E depois isso foi ganhando um corpo, meu pai e meu tio separaram seus negócios. Isso na década de 1960 e alguma coisinha. Mais de 60 anos atrás. Muito mais de 60 anos atrás. E o meu pai sempre só teve esta atividade, nunca teve outra. Sempre trabalhou só com leite. Aí meu irmão, tinha um irmão mais velho do que eu, nasceu, depois eu nasci. E nós praticamente nascemos embaixo da vaca, porque a gente tinha a produção de leite, e tinha uma mercearia, secos e molhados. Então o pai produzia o leite, vendia um tanto na mercearia e um tanto vendia para a cooperativa Batavo, que é uma cooperativa hoje que chama Frisia. Então, e eram tambores, não tinha resfriamento, não tinha nada. Então você colocava tambores de 40 litros em cima de uma banca e o caminhão vinha buscar 2 vezes por dia, porque não eram resfriados o leite. Então você tirava e a cooperativa já levava para poder processar. E o resto a gente vendia na mercearia. Eu nasci nesse meio. E nós chegamos a ordenhar na mão. O pai, a mãe, o meu irmão mais velho e eu, 800 litros de leite. Na mão. Com quantos anos você começou a ordenhar a vaca? Eu já com 6 anos eu já tinha a minha vaca. Você já Eu já tinha a minha vaca, era baixinha. Então era uma vaca que era mole de tirar, porque era tudo na mão, né? E foi ali que eu aprendi. Depois disso, durante esse tempo, meu irmão virou agrônomo. Eu me formei veterinário, meu irmão seguiu a carreira dele de agrônomo e eu fiquei com meu pai. Aí nós mudamos para Carambeí, que era próximo, saímos de Ponta Grossa, mudamos para Carambeí, numa propriedade alugada, mas com as nossas vacas. E lá já estávamos tirando por volta de 90 vacas. Isso na década de 2000, final de 99. Isso é ordenha. Já estávamos em ordenha daí automatizado, em balde ao pé e depois uma sala de ordenha mais rústica. E trabalhando com um funcionário. No ano de 2000, eu tomei uma decisão de mudar para Cascavel, não conhecia nada, hein? Oeste do Paraná, perto de Foz do Iguaçu. Um calor tanto quanto aqui. E a gente estava numa região muito amena, né? Carambeí, Castro, Ponta Grossa, uma região de clima muito ameno. E aí nós levamos o nosso rebanho para lá e fizemos uma parceria, uma sociedade, com o Marinho e o seu Ibrahim, que eram produtores, grandes produtores de grãos, de gado e corte, e estavam querendo começar uma leiteria. E aí, por afinidade, por acaso do destino, nós iniciamos lá no ano de 2000 a Star Milk, que não conhecia nada nesse lugar. Peguei as vacas do meu pai falou, pode ir. Vá, se é isso que vai fazer nós crescermos, vá. E ele falou para mim... Seu pai foi um homem de visão, então. Foi, e olha, meu pai tem... Pai é pai, né? Mas eu vejo sempre os filhos reclamarem, né? Pô, meu pai segura, né? Eu tinha 28 anos, ele pegou o que ele fez na vida. E colocou na sua mão. E falou assim, ó, vai, E tá aqui.
eram 140 animais. Nós colocamos em cima do caminhão, eram em média 18 horas de viagem de caminhão para chegar até lá. 18 horas. Um processo sucessório que nós vamos tocar logo ali na frente. Foi aí que começou tudo e hoje que temos a Star Milk. Sandro, quando fala com você, a gente tem duas vertentes. Uma como produtor de leite e outra como instrutor do curso do MDA, que é um curso vinculado à clínica do leite que procura formar lideranças na atividade leiteira a nível nacional. Isso. Né? Mas eu quero falar com você como sócio proprietário da Fazenda Star Milk, né, no Paraná, que é uma fazenda com mais de 700 vacas hoje, não é isso? Isso, nós estamos com quase 800 vacas. E está em expansão. Isso, projeto até o final de 2026, no máximo metade de 2027, nós devemos estar com 1.200 vacas. Já está pronto. E esse projeto de 1.200 vacas é para quantos litros de leite hoje? Nós imaginamos que devemos estar tirando 50 mil litros de leite por dia. Como é que você vê a atividade leiteira hoje no Brasil, Sandro? Ela tem dois lados muito claros para mim. Você tem os produtores, se você pegar principalmente o Sul, e esses dados são mais precisos do Sul, nos últimos 3 anos, o número de produtores vem diminuindo drasticamente no sul do país. Porém, o volume de leite produzido, no Paraná, por exemplo, chegou a aumentar 8%. Então tem uma explicação bem lógica e simples para isso. Os produtores que são ineficientes estão saindo rapidamente do mercado. Então quando você fala com eles, é um negócio que não é muito atrativo, que tem muita dificuldade, e eles estão saindo da cadeia. Quando você pega os produtores que são eficientes e que já têm alguma escala, essas fazendas não param de crescer. Como a gente tem a oportunidade de conhecer produtores do Brasil inteiro, antigamente para você falar com um produtor que tinha 500 vacas, cabia talvez na palma da sua mão, talvez juntando os dedos dos pés. Hoje, qualquer canto que você converse, você tem produtores de 500 vacas ordenhando. 500 vacas em ordenha. E quando você fala de produtores de 1.000 vacas... Vamos falar 500 vacas de ordenha, 20 mil litros de leite dia. Pelo menos. Vamos lá, 20 mil litros é um bom número. 20 mil litros de leite por dia. É muita gente. Para quem acompanha e não tem noção de... Isso. É muita gente, Nilson. O que isso mostra? Que é uma atividade que está em franco crescimento. Para quem? Esta é a pergunta-chave. Para quem? Para os produtores que realmente encararam o seu negócio como uma empresa. Profissionalizaram o negócio. Profissionalizaram. Uma fala sua que eu achei interessante é que leite tem uma grande vantagem. Você sempre tem para quem vender. Isso. Se você tiver com 50 mil litros ou 100 mil litros, sempre vai ter um laticínio querendo comprar. Exatamente. É uma grande vantagem do leite, Sandro? Essa é a vantagem que muita gente acha que é desvantagem, porque daí a fala seguinte é assim, poxa, mas paga quanto quer. Não é bem assim. Não é bem assim. Se você produzir um leite que tenha qualidade, o que é a qualidade do leite? Que tem um alto teor de sólidos, que tem uma baixa contagem de célula somática, que tem uma baixa contagem de bacteriana, de bactérias, e que você tenha constância. Não adianta um dia você estar produzindo 20 mil litros de leite e outro dia está produzindo 10, outros meses está produzindo 10. A indústria não quer isso. Quando você tem essa característica do leite que você está vendendo, meu amigo, toda a indústria quer comprar de você. Um fator que eu acho que tem mudado muito, como eu também estou na atividade e a gente acaba vivenciando, é a questão de preço de leite. Varia muito dependendo da região, né? Você está vendo a questão de contrato como uma coisa que vai vir a ser praticada? Isso já está acontecendo? Vai passar a acontecer logo, logo? Como é que você enxerga essa questão de contrato no preço do leite? Porque na soja você sabe quanto você vai receber, no milho você sabe quanto você vai receber, na carne você sabe quanto você vai receber, no leite muitas vezes você fica à mercê do laticínio. Então, como é que você enxerga isso? Olha só, se as duas partes não se acertarem, isso não acontece. Porque veja bem, muitas vezes o laticínio existe sim, ou tem sim a intenção de ter um produtor que é fidelizado. Bom, então esse é o primeiro passo. Você quer ter alguém fidelizado e o laticínio fala, quero. Aí vem do lado do produtor, eu também quero. O que acontece é que existem as épocas em que você tem o pico e tem a queda. Num possível contrato, quando você faz isso, você diminui essa variação. Só que tem um momento da curva que você, produtor, vai estar recebendo menos do que o mercado está recebendo. E você tem que aguentar.
E tem outro lado da curva que você vai estar recebendo mais do Você tem mercado. que olhar a média. O que acontece é que o produtor não faz isso. Alguém rói a corda. E normalmente quem faz isso é o produtor. Mas você acha que é uma tendência isso? Essa relação vai ter Você que que mudar. anda muito o Brasil. Essa relação vai ter que mudar. Eu vou contar para você o que eu escutei, o que eu vi há 2 semanas atrás no Rio Grande do Sul. Uma das grandes cooperativas do Sul, a CCGL, está reformulando a maneira de pagamento do litro de leite. E isto, para mim, é o futuro que está chegando no país. Da maneira com que eles fizeram. Então, o que eles fizeram? Eles chegaram e falaram assim: Nilson, não importa quanto é o volume de leite que você está produzindo e nem os seus teores de gordura e proteína percentualmente. Nós vamos pagar por quilo. O quilo da gordura custa tanto. O quilo da proteína custa tanto. Isso já acontece nos Estados Unidos, né? Isso já acontece no mundo inteiro. Só aqui que não. É o contrário. Já acontece na Europa, já acontece no Canadá, já acontece nos Estados Unidos. O mundo paga-se assim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de uma maneira geral, você vai ser sempre beneficiado por aquilo que a indústria é beneficiada. A indústria não quer um leite, não quer transportar água. E pagando em quilos, como a CCGL está fazendo... Isso é pioneiro. Eu não conheço outra indústria que pague por quilos. Várias indústrias já pagam por tabelas de referência percentuais. Você vai falar, é a mesma coisa. Não é, porque daí a tabela tinha que ser infinita, né? Se você... tiver 5 de gordura, ela não... Exatamente, ele tem um limite. E essa tabela é infinita. E essa é a diferença. E o que eles fizeram de diferente? Claro que o produtor não conhece e tem o pé atrás. Eles usaram de um artifício que eu acho que foi muito inteligente da parte deles. Eles falaram assim, ó, no ano passado, a gente vai pagar dessa forma 20% do leite que você me entregar. O restante a gente vai pagar normal, do jeito que você recebe, para o cara sentir. Este ano, eles passaram a pagar 30% do leite que os produtores estão produzindo. Não vem dando certo. Então, existe um tempo de adaptação, tanto da indústria, mas principalmente do produtor. Eu acredito que isso é o futuro. Está chegando. Outras empresas locais, aqui, da região sudeste, do centro-oeste, já pagam assim há muito tempo, mas por tabelas de percentagem. Então, você tem tantos por cento de gordura, tantos por cento. Só que essa tabela é relativamente finita e ela tem faixas que você pula. Do jeito que eles fazem, é diferente. É diferente. Tem alguns problemas para isso. Não é problema, mas tem algumas situações que precisam sim ser olhadas. Para você pagar por este jeito, é importantíssimo que esta empresa, esta cooperativa ou esta empresa tenha análises recorrentes do seu leite. Porque você não quer que o seu leite seja pago... E análise em fontes seguras. Em uma única análise do mês? Claro que não. Então, para que isso aconteça, esse futuro que é promissor para a indústria e para o produtor, você precisa ter mais força daquele número que você está recebendo. Como que se faz isso? Não adianta fazer uma única análise. Então, você tem que fazer 2, 3, 4, de repente, uma análise por semana. Fora do país, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem muitos lugares que é uma análise a cada carga que chega na indústria. Chegou, analisa e você tem o resultado. Então, é muito forte. Isso vai chegar aqui. E falando de futuro, eu queria falar um pouco do leite com menor emissão de carbono, que é um leite que tem uma pegada sobre a questão da emissão do carbono, que eles estão falando muito, cobrando muito sobre a questão da emissão de carbono por litro de leite produzido. Isso já chegou no Brasil? Isso está chegando. Algumas empresas já têm alguns parâmetros que estão... É exagero, Sandro? Não cabe a nós, produtores, entender se isso é exagero ou não, porque isso é uma determinação que vem da sociedade. A sociedade é quem nos coordena. Se a sociedade falar que quer um leite que tenha menos pegada de carbono, meu amigo, você está no meio da sociedade, você está inserido na sociedade. Mas tem que estar disposto a pagar por isso. Bom, aí é uma outra conversa.
Você sabe que quando a gente olha a vaca e olha a produção de leite e olha essa pegada de carbono, ela vem, é claro que ela é composta por vários lugares ou várias vertentes de dentro da propriedade. Você tem a parte de uso de combustíveis, você tem a parte da utilização da terra, como que você está utilizando a terra. Não é só o gás metano que é eliminado pela vaca. Em cerca de 40%. Cerca de 40% desta pegada de carbono, deste CO2, sim, pode vir do metano da vaca. Sim. Bom, se isso vem da vaca, a melhor forma de você reduzir a sua pegada de carbono, reduzindo o metano, é fazendo aquela sua mesma vaca produzir mais leite. Uma vaca que dá 50 litros Exatamente. Produz muito menos metano do que uma que dá 30. Exato. É conta básica e é lógica. Desde que ela produza esses 50 litros de leite também com um alto teor de sólido. Porque isso entra na conta da pegada do metano. Não na pegada do carbono, mas na produção do metano. Ou seja, o rumen da vaca precisa estar perfeito. Você entende isso se a vaca está produzindo. Um dos indicadores é se a vaca está produzindo bastante sólido. Mas então isso já é uma coisa que, vamos dizer, já é atual. É atual. E não vai voltar mais. E vou dizer agora para você o que você comentou, mas você tem que receber mais por isso. Se você fizer a sua vaca produzir mais, você vai ganhar dinheiro, independente se alguém está pagando a mais pelo metano ou não. Com certeza. Então, você ganha muito mais dinheiro quando a vaca sua produz mais. Sandro, eu queria dar uma puxadinha aqui para nossa cidade, Rio Verde, Goiás. É uma bacia leiteira que tem crescido bastante, muito mesmo. O pessoal tem investido, se profissionalizado, tanto que você está aqui dando treinamento. Como é que você enxerga Rio Verde na produção de leite hoje, a nível de Brasil? Então, eu fiquei impressionado com o pessoal com quem eu estou tendo contato essa semana. Eu estive aqui há, sei lá, pelo menos uns 15 anos atrás, 10 anos. Você está fazendo um curso na ProLeite, que é a Cooperativa dos Produtores de Leite de Rio Verde. Perfeito. E desde segunda-feira. E aí, esse contato com eles e conversando com o Nivaldo, que é presidente, que já esteve sentado aqui. Exatamente. Ele me falou da média de produção dos produtores aqui, que essa média está atingindo quase 10 mil litros de leite por dia. Vocês têm algo ímpar, que muitas regiões do país de produtores de leite não têm. Chama-se área de terra. Comida. Vocês conseguem produzir comida, sim, mas também vocês têm área de terra. Se você pega o oeste do Paraná, Nilson, o cara lá produz leite em 5 hectares, cara. É assim. Você pega o oeste de Santa Catarina, é a mesma coisa para pior. 10 hectares. E vive daquilo, né, Sandro? Só vive daquilo. E vive, meu amigo. Você, quando fala-se aqui, meu amigo, a única coisa que não tem, Nilson, é a falta da terra. Vocês têm área de expansão. Isso é uma coisa, poxa, fantástica e que muitas vezes breca. Foi o que fez eu sair de Carambeí. Eu andei 400 quilômetros para uma região que eu não conhecia, porque eu estava numa área arrendada e que não comportava mais do que 100 vacas no leite. Se eu tivesse até hoje lá, eu estava do mesmo jeito. Eu vou alugar terra de quem? É todo mundo pequenininho, produtor de leite, pô. E muitas vezes não é nem plana a terra. Que nem aqui, nem pensar. Agora vocês têm um dos bens mais importantes que você precisa para produzir leite. Claro que dá para você comprar toda a comida de fora. Claro que dá. Claro que dá para você produzir sem... Nós produzimos leite lá na nossa sociedade hoje, nós temos 7 alqueires e 2.000 cabeças de vaca. Em 7 alqueires. Você compra comida toda terceirizada. Sim. Só que tem-se área de terra possível para isso. Uhum. Então, o que eu vejo, respondendo a sua pergunta, é que aqui é um lugar muito promissor. As pessoas têm o bem necessário, que é possível. Vocês têm um clima que, sim, é quente, mas é favorável para a produção de leite. E vocês são da terra. Essa é uma outra coisa. Vocês têm essa vocação da terra. Então, eu tenho certeza, pelo que eu vi aqui, que vocês continuarão sendo realmente referência nesta região para a produção de leite e vão aumentar. Pegando esse gancho, eu acho que para conseguir esses índices e esse resultado que o Rio Verde vem conseguindo, é impossível isso sem qualificar o produtor e o funcionário que trabalha ali na fazenda. E aí a gente já pega o gancho para falar do curso, né?
do MGA ou MDA, não sei. É MGA mesmo. MGA, que vem da filosofia Lean, que tem como objetivo produzir melhor, com mais qualidade, sem desperdício. Isso é olhar para dentro da porteira. O que é o MGA? Bom, primeiro, o MGA é um método de gerenciamento, é um sistema de gerenciamento de empresas e que foi criado pelo professor Paulo Machado. A criação toda do MGA é do professor Paulo Machado. Em qual faculdade? Ele lecionou pela vida inteira, foi professor titular da Exalc, que é de Luiz Piracicaba. Queiroz, isso. Que é referência no Brasil. Referência no Brasil. E ele foi o fundador da Clínica do Leite, que é hoje o maior laboratório de análises de leite do país ligado ao mapa. 60% do leite cifado do país é analisado pela Clínica do Leite, que hoje é um laboratório privado. A Clínica do Leite tem um braço importante, ou seja, a Clínica do Leite, pelo professor Paulo, tem um braço importante de educação. Esse sistema MGA vem da filosofia Lean, que é uma filosofia que foi iniciada na Toyota. Os conceitos, os grandes conceitos que nós ensinamos para os produtores vieram grandemente da Toyota. O que o professor Paulo fez com maestria, ele estudou, ele viu que, primeira coisa, ele viu que as propriedades estavam tentando buscar melhores resultados por meio de técnicas, por meio de equipamentos, por meio de estrutura. Só que chegava num ponto e tudo isso parava, não seguia. E daí ele começou a entender que o grande negócio era porque as pessoas, que são a mola propulsora de tudo isso, que é o carrossel, é quem empurra o carrossel todos os dias, poxa, não trabalhavam ou não executavam as atividades como deveriam de executar. E ele aprendeu e entendeu que tudo aquilo que a Toyota fez, que tirou ela de ser uma empresa quebrada para a maior empresa automobilística do mundo, num país deste tamanho, destruído pela guerra pelos Estados Unidos. Cheio de vulcão. Cheio de ilhas, cheio de vulcão, cheio de terremoto. E eles transformaram aquilo. E ele pegou esses conceitos e, há 40 anos, começou a trabalhar esses conceitos especificamente para as propriedades de leite. Ele teve a propriedade de leite dele e aí ele começou a ver que esta era a grande diferença. As pessoas. As pessoas. Em 2003, 1998, 97, 98, o professor começou a falar do MGA para os produtores, a falar as experiências que ele teve como produtor, como técnico, consultor, e o que ele estava vivendo quando ele começou a trabalhar com as pessoas. Eu tive contato com o MGA em 2003. Eu saí lá de Cascavel, fui a Piracicaba, 1.000 quilômetros, para eu entender um pouco mais sobre as pessoas. Eu cheguei lá e o curso era assim, gerenciamento de propriedades leiteiras. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, bom, eu vou entender um pouco dessa parte técnica, já sou veterinário, nascido no meio das vacas, nunca fiz outra coisa diferente a não ser isso. Eu falei, mas deixa eu entender direito isso. Quando eu cheguei lá, eu fiquei até nos primeiros módulos do curso, era por módulos, né? Eu falei, putz, mas nós só estamos falando de gente, como que essas pessoas trabalham, por que elas não trabalham? Não é isso que eu queria. Mas eu persisti. E aí eu vi que a gente só ia crescer, se a gente cuidasse das pessoas. Em 3 pontos, o professor fez algumas coisas comigo durante os anos que eu fiz o curso. Eu fiz 7 anos seguidos o mesmo curso. O curso era período de 1 ano. O curso eram 7 encontros de 4 dias. Eram 7 meses do ano. Eu andava 1.000 quilômetros. Ficava lá 4 dias. 7 anos seguidos eu fiz isso. E eu comecei a fazer pergunta para o professor. Aí no primeiro ano ele pegou no meu braço e falou assim, ô Sandro, as perguntas que você está me fazendo, você tem que parar de olhar o livro. A resposta que você quer não está no livro. Está nas vacas. Olha as vacas.
E ele foi me ensinando. Passou mais um ano e eu continuei fazendo pergunta. Ele pegou no meu braço de novo e falou assim: Sandro, as perguntas que você está me fazendo, a resposta não está nas vacas. Pare de olhar as vacas. Eu falei, agora que eu aprendi. Está nas pessoas. Está nas pessoas. Cuide das pessoas. As pessoas vão cuidar do seu negócio. E de lá para cá é que a Star Milk, a propriedade que nós temos, virou sim uma propriedade que é da clínica do leite, do Agro Mais Lean. Tudo aquilo que o professor ensina, prega, eu aplico. E essa foi a grande diferença de ter uma propriedade com os índices de produtividade, de lucratividade, de sustentabilidade que nós temos hoje. Não foi estrutura. Isso é importante. Não foi terra, é importante, não foi. Mas é o jeito que a gente cuida das pessoas para que elas cuidem das vacas. Eu tô com uma pergunta de uma produtora, Patrícia Compir, inclusive, acho que está fazendo curso com Sim, você. muito amiga nossa. Ela fez a pergunta seguinte: como que a iniciativa privada poderia fazer com que esse projeto, como o MDA, possa ser ampliado para chegar ao maior número de produtores no Brasil? Olha só, o MDA, primeiro, né? Já passaram pelo MDA mais de 4.000 alunos. 4.000 pessoas já fizeram o curso do MDA com o professor Paulo, comigo, com a turma da clínica, Augusto e tudo mais. Esse projeto nasceu para capacitar produtores e nasceu pequenininho, como todo projeto, né? Nasceu, poxa, tudo nasce pequeno, né? Tudo é assim, nada, nada, nasceu pequeno. E hoje ele já está pegando uma dimensão, já pegou uma dimensão muito grande no país. O que a gente tem visto, por exemplo, iniciativas privadas de cooperativas, de associações. O que eles têm feito? Eles têm entrado em contato, basicamente o curso tem uma área que é de gestão, que é feita lá em Piracicaba, com o professor Paulo. E a gente tem esses módulos que a gente chama regional, que normalmente sou eu que ministro, ou o professor Paulo. Como que a iniciativa privada faz isso? Ela faz que nem a ProLeite fez. A ProLeite é um exemplo disso. A ProLeite reuniu os produtores que tinham interesse em se especializar nesse assunto, a entender como que seu negócio pode ser sustentável e lucrativo, entrou em contato com a clínica do leite e falou, olha, é mais difícil de eu levar todos os produtores aí, tem como vocês virem até nós? E a gente ajustou datas, ajustou momentos, e a gente conseguiu vir até aqui. Então, como a gente já fez, por exemplo, para empresas privadas de medicamento veterinário, eles reúnem produtores e técnicos deles para que eles entendam. E tem o curso que é feito lá em Piracicaba, dentro da clínica, que é muito legal. Vir até aqui é muito bom. Estar até aqui com os produtores é muito bom. Mas o curso lá é diferente. O que acontece é que a pessoa, quando está lá, ela está imersa. Aqui, Nilson, você está na tua casa. E, de repente, você está ligado nas coisas que estão acontecendo na sua casa. Quando você está em Piracicaba, você está em outro mundo. Você está dentro da clínica. Você está vendo tudo aquilo que o professor está falando e mostrando, está acontecendo. Você sai, dá 2 passos para fora e você está olhando como que é a gestão à vista da clínica, como que é o tratamento de um supervisor junto com um operador, como que é o trabalho do gerente. Esse é o curso de gestão. Existem 2 outros cursos que são um específico de mastite, gestão da mastite, e outro que é gestão, que a gente fala muito da saúde da glândula mamária, e outro que a gente fala da gestão da nutrição, que são feitos lá em casa, comigo, lá em Cascavel. Então é o curso MJ aplicado, é prática. Entendi. Então, esse é mais técnico. Ele tem uma parte técnica, mas ele tem uma parte de gestão prática do negócio. Vai para dentro do fosso de ordenha. Um dos grandes desafios do agronegócio é a retenção de boas pessoas. Como que você trabalha essa questão, sabendo que muitas das vezes as pessoas preferem não ser CLT e ter alguns benefícios por parte do governo e ficar fazendo diárias, bicos, para não perder aqueles benefícios? Porque hoje parece que o governo está sendo um concorrente da iniciativa privada, né, com esses benefícios. Sim, mas eu vou contar
um pouco do que está acontecendo lá em casa. Eu estava falando isso para os produtores aqui, eles falaram, não pode ser. Eu falei, vocês têm que ir lá. Eu tenho lista de espera para entrar na fazenda. O grande negócio é seu negócio ser atrativo. Seu negócio ser atrativo. Um funcionário, um empregado, não olha, Nilson, só o salário. Não é isso. Não é isso. Ele tem uma parte de remuneração, sabe? Que é a remuneração dele junto com o salário, junto com os benefícios que ele pode ter, junto com a casa que ele pode ter, junto com a escola dos filhos que ele pode ter. Então, quando ele vai para um trabalho no campo, ele olha isso. O meu grande diferencial lá é fazer com que todas as pessoas morem na fazenda. Esse é um diferencial lá muito... Lá é próximo, muito próximo da cidade? Não é tão longe, mas mesmo que fosse. Eu não sei, que para vocês aqui, o longe de vocês é diferente do nosso, né? O meu é 15 quilômetros. No meu caso, o pessoal todo mora na fazenda. Isso para eles é uma grande vantagem, Nilson. Porque, o cara já não paga aluguel, o cara não paga água, o cara não paga luz e o cara não paga internet específica para ele, não compartilhada com ninguém. O cara não paga leite. O cara tem a horta. E daí ele faz as contas. Muitas das vezes a fazenda serve o almoço. Nesse caso não, porque o cara mora dentro da fazenda. Ele consegue almoçar com a família dele todo dia. E eu não almoço caminho. Eu moro a 40 quilômetros da fazenda. Uhum. Então o cara está ali. Essa é uma das grandes coisas. Ou seja, se você for olhar para o funcionário hoje, para você fugir disso que você falou, são 3 coisas importantes. Eu vou resumi-las. Primeiro, é essa questão de salário, ou seja, o quanto que ele tem de empregabilidade, é a qualidade do salário dele. O segundo é a qualidade do trabalho. Ninguém mais quer carregar pedra. Você vai para uma fazenda, que o cara tem que ficar carregando o dia inteiro o saco nas costas. Não, ele não quer mais. Esqueça, então você não vai arrumar ninguém para trabalhar. Ou seja, ou você torna o trabalho das pessoas fácil, ou elas não vão ficar. A terceira coisa importante no resumo disso tudo é qualidade de vida. É só qualidade de vida. Ou seja, essa pessoa tem que ter folga igual tem na cidade. Se não tiver folga que nem tem na cidade, eles ficam na cidade. Não existe aquela coisa mais da pessoa trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, não ter folga, não ter férias. Isso aí não existe. Então, só que se você pegar as fazendas, o cara folga 2 vezes a cada 15 dias. Não existe isso, cara. É toda semana. Sabe? E não é. Você pega lá em casa, os caras trabalham 6 dias e folgam 2. Igual prefeitura, pô. Trabalha 6 dias e folga 2? Folga 2. Aí o cara vai rodando na semana. Aí o cara fala assim, eu quero. Essa situação do governo, essa situação de você ter esses benefícios, dificilmente eu acho que vai voltar atrás. Dificilmente vai diminuir. Mas não é isso. É o seu negócio que tem que ser atrativo. É o seu negócio que tem que ter... as pessoas têm que querer ir lá. E eu vou falar para você. A gente tem 2 negócios, né? Tem um que é o laticínio e tem outro que é a propriedade do leite. Nesses 2 negócios tem mais hoje de 150 pessoas trabalhando diretamente. Lá na sua propriedade como um todo. Isso. Não tem nenhum dia que a gente fique sem funcionário. Eu tenho no leite lista de espera. Ô Sandro, longe de mim querer contestar você, eu entrevistei um juiz trabalhista. Uhum. E eu fiz uma pesquisa de campo, onde eu entrei em contato com açaí atacadista. Sim. Em mais de 22 estados no país. Liguei em todos os açaís, todos eles precisando de mão de obra. Sim. E Rio Verde é um exemplo disso. Se você sair daqui e andar 3, 4 quarteirão, você vai ver que contrata-se. Então a dificuldade hoje, se você conversar com de 10 produtores, 9 é que precisa de gente, que mão de obra. Você não está conseguindo pessoas. Então esse fato de você ter uma lista de espera é um fato a ser copiado por nós, porque realmente é uma dificuldade muito grande e é um desafio nosso, talvez até maior do que você montar uma estrutura tecnológica na fazenda, conseguir recurso financiado, enfim...
Porque a mão de obra tá complicado. Eu vou lançar um desafio para você, Nilson. Segunda-feira ou sábado, quando o seu funcionário está fazendo o curso lá conosco. Hoje é 26. Seu funcionário está fazendo o curso lá conosco. Certo, o Jonas. Jonas. Pergunta para ele o que ele aprendeu. Pergunta para ele como que eu trabalho com as pessoas lá. Eu contei tudinho. Como é que é? Como é que faz? Pergunta para ele. E daí pede para ele, conta aí para mim, o que você escutou lá? Como é que é? E daí ele vai mostrar. Ele vai falar para você. É muito do que acontece. A clínica do leite, por exemplo, lá o professor Paulo, são praticamente 100 pessoas. No coração do Brasil. Piracicaba está a 80 quilômetros de São Paulo. Mas nunca faltou uma pessoa. Não tem falta de funcionário. Porque é o jeito que a gente trabalha com as pessoas. Nilson, se você tem um lugar... Olha, pensa no que eu vou falar agora para você. Se você tem uma fazenda que tem 8 funcionários, esses funcionários não têm nenhum parente. Esses funcionários não têm nenhum amigo. Com certeza tem. Que eles não queiram trazer para trabalhar com eles. Eu não anuncio numa rádio. Nenhuma rádio. Eu não coloco um anúncio em lugar nenhum. No dia que uma pessoa, por qualquer que seja o motivo, sai, tem 10 querendo trabalhar. Sabe quem trouxe? Os próprios funcionários. Eu tenho 50, 40 funcionários na leiteria. Os próprios funcionários falam, Sandro, por favor, eu estava contando para eles que um mês atrás, chegou um dos meus funcionários, chegou e falou assim, eu tenho um casal, recém 19 e 20 anos. Eu vi eles nascerem. E eles estão precisando de emprego. E eu falei, o Mauro é uma pessoa que trabalha comigo há 8 anos. Eu falei, Mauro, eu não tenho casa para pôr essa turma. Eu estou construindo, você está vendo, mas eu não tenho ainda casa. Ele falou, não tem problema. Eles ficam na minha casa. Mas eu quero que eles trabalhem aqui. Eu nunca fiquei um dia sem funcionário. Eu nunca anunciei uma vez em nenhum lugar. Porque os próprios funcionários querem que as pessoas... Daí você vai falar, é um balaio de gato. Tem tio, primo. A família inteira, muitas vezes. Meu amigo, não sei o que lá e tal. E daí o pessoal do curso aqui me perguntou assim, pois é, mas daí quando um pede a conta, sai tudo sim. Sai 2, sai 3. E daí entra 2, 3 de novo. Eu queria falar um pouco de sucessão. Vamos lá. Você também trabalha a questão da sucessão. Eu entrevistei o seu Dorivan, presidente executivo da Comig, e ele fez um comentário que eu achei interessante. Antigamente, o menino falava, pai, não vou estudar não. Aí o pai falava, então você vai para a roça. Agora é diferente. O moleque fala, pai, quero ir para a roça, então você vai estudar. É mais ou menos assim. Como é que é o processo de sucessão? Olha lá. A sucessão ela tem que acontecer, porque senão o agro para. Qual que é a sua visão da sucessão? Sei que tem uma filha que gosta de viajar, que eu... Você já sabe das histórias. Eu tenho te acompanhado. Ué. Muito bem, vamos lá. Eu tenho uma filha, 23 anos, Júlia. A Júlia. Ela não vai tocar o negócio. Sabe quanto que isso tem de ruga na minha testa? Nada. Nilson, o que você quer dos seus filhos? Que eles sejam felizes, prósperos. Isso. Preparados para o mundo. É o que eu quero da minha. Lógico. Se ela for isso tudo... Se ela for administrar fazenda de leite contrariado, eu não quero isso. Eu também não. Então, você tem que ter um negócio que qualquer pessoa queira. Sucessão é um negócio que outros queiram tocar e fazer crescer. Eu tive uma lição numa fazenda que eu visitei na Geórgia, nos Estados Unidos, e nós fomos visitar essa fazenda com um grupo de brasileiros e era um produtor com 11 mil vacas em lactação. 11 mil vacas? 11 mil vacas. Quantos mil litros de leite? Ele era 500 mil? Veterinário. Isso, ele era veterinário. 500 mil litros dia. E esse cara, a fazenda que nós fomos era uma das fazendas só de produção de leite. Daí tinha uma fazenda só de criação e tudo mais. E a gente chegou lá e ele contou a história dele. Ele chegou e falou assim, essa fazenda aqui, eu, entre aspas, ganhei. Eu vim trabalhar de veterinário nela há X anos atrás.
E o casal que estava aqui, os filhos saíram e falaram, não queremos fazer isso. E foram para o mundo. E ele ficou com um veterinário. Chegando perto, já com idade bastante avançada, do casal, do proprietário, o casal chegou e falou assim, olha, meus filhos estão resolvidos na vida. Não querem isso aqui. Não precisam disso aqui. Graças a Deus. Você deu sua vida aqui. Eu vou deixar isso aqui para você tocar. Você vai pagar do jeito que você puder. Mas você vai me garantir que você vai aumentar isso aqui. Sucessão é todo negócio que alguém queira ficar. Como é que você vai ter sucessão de um negócio que não é atrativo? O Nivaldo fez um comentário uma vez que eu achei interessante. Ele falou o seguinte: como é que o pai quer que o filho dê continuidade se o pai só reclama daquela atividade? Ele falou isso aqui no podcast. Então, agora, esqueça só o reclamar. Porque reclamar, a gente diz, né? Às vezes o leiteiro nasceu com 2 lenços na mão, né? Brinca, né? Mas esqueça o reclamar. Olha para o negócio e veja se ele consegue manter as próximas gerações, as próximas famílias. Se ele não for atrativo, o que é um negócio atrativo? É um negócio que te dê condição de você manter o negócio viável, investir e ainda dar condição de vida para a sua família. Se não tiver isso aqui, não é atrativo. Não é atrativo. O que eu vejo é que a gente fala muito da sucessão olhando para dentro de casa. E a sucessão ela pode ser externa. Eu tenho certeza que a fazenda no que eu estou não vai parar nunca. Não vai parar. Não vai fechar. Porque eu estou criando lá dentro, claro, aquilo tem sócios, mas eu estou criando lá dentro pessoas que vão ficar lá e vão tocar. O gerente que está lá hoje tem 27 anos, Nilson. Ele tem 27 anos de idade ou 27 anos que está lá? 27 anos de idade. Uhum. Ele é gerente do pai dele, que está comigo trabalhando há 17 anos. Esse menino voa, morde pela fazenda, não dorme, acorda o horário que for. Você acha que ele vai ser um sucessor? Tá vendo? Ele é funcionário. Eu tenho certeza. Nisso, eu passei as últimas 4 semanas praticamente fora da fazenda, dando curso. Eu tive, tudo bem que 2 semanas foram cursos dentro da fazenda, que eu estou e não estou, porque eu estou dando curso dentro da fazenda. Eu passei 1 semana em Piracicaba, estou na 5ª. Passei 1 semana no Rio Grande do Sul e estou 1 semana aqui com vocês. Tem 40 pessoas. E a fazenda está rodando. Ô Sandro, caminhando para o final, queria te fazer uma pergunta. Você só pode escolher um item. De 2 itens, só pode escolher um. Preço de leite ou bons índices zootécnicos? Bom índice zootécnicos. É mais importante do que o preço do leite? Não, eu consigo controlar. É tão simples quanto isso. A propriedade produtiva só depende de mim. O preço de leite? Não. Se eu tiver bons índices zootécnicos, se as minhas vacas estiverem produzindo o máximo de leite, com máxima saúde, eu vou morrer bem depois dos outros. Bem depois dos outros. Então, o índice zootécnico é mais importante que o preço de leite. E índice zootécnico traduza vaca saudável. E uma última pergunta. Como é que você vê o nosso Brasil do futuro? Você que tem rodado bastante o Brasil aí, conversado com muito produtor. Eu sei que tem muita gente animada, mas tem muita gente desanimada. Se a gente for olhar pelo prisma da produção do leite, especificamente pela produção do leite, tenha certeza que haverá cada vez mais consolidação de produtores, ou seja, vai diminuir o número de produtores, produtores maiores vão comprar outras propriedades. Isso aconteceu no mundo inteiro e vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui. Se você olhar o Brasil como ele está hoje, é um país que precisa de cuidados. É um país que está realmente num hospital. Está doente o Brasil? Mas ele tem uma força muito grande. Força muito grande. Quanta coisa é feita ao contrário. Quanta coisa é feita para segurar esse país, seja de governos federais, seja de governos estaduais, de governos municipais. Olha as leis que esse pessoal aprova,
Olha as barbaridades que eles fazem. Eles não estão olhando para o país. E mesmo assim, o país tem a força do crescimento. Porque o agro segura. Quem está segurando esse país é o agro. Somos nós. Eu acho que se a gente tiver um período em que a gente tenha governantes que olhem realmente para quem está produzindo, seja o agro, seja a indústria, seja a prestação de serviço, ninguém segura nós. Nós temos o que a maior parte do mundo não tem, que são terras que são realmente agricultáveis, que é um clima realmente agricultável, que é um clima que ajuda essa parte da agricultura e que é um povo que é pacífico. E tem água. Tem água e é um povo que é pacífico até demais, às vezes. Eu acho que o problema é o povo que é isso. Até demais. Mas, puxa, se deixarem... E um povo trabalhador, né? Se deixarem a gente trabalhar, eu acho que ninguém nos segura. Talvez, Nilson, sei lá se a gente vai ver isso na nossa geração, mas tomara que nossos filhos consigam enxergar desse jeito. Tomara. Você prefere uma picanha ou uma costela? Costela. Costela? Rapaz, isso é bom. Lá, assando uma costela. Ô, lembra da Wilson. gente aqui do Papo Ligeiro? Rapaz, e essa afiada, hein? Essa é afiada. Essa é afiada, olha aqui, ó. Essa tá do jeito que a gente precisa mesmo, hein? Obrigado, Nilson. Muito obrigado pela lembrança. Eu queria te agradecer. Você que é um entusiasta da atividade leiteira e que propaga isso para o Brasil inteiro, através dos cursos e dos exemplos que você tem dado, né, das demonstrações, da atividade que você exerce também como produtor de leite. A gente já se conhece tem um tempo, né? A admiração que eu tenho por você só aumenta. E muito obrigado por estar aqui comigo aqui no Papo Ligeiro. Eu que agradeço o teu convite, agradeço de estar na cidade novamente e principalmente da recepção que eu tive de todos os produtores, da ProLeite em si, mostrando que eu tenho certeza que essa região já é e será maior ainda produtora de leite. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!